Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Começa agora mais um momento de gratidão, 30 minutos. Quero mais uma vez expressar a minha alegria por estar aqui trazendo mais uma mensagem de Deus ao seu coração. Lembrando que são 30 minutos tirados de 24 horas, né, que Deus nos dá. Então se dedique a esses 30 minutos de todo o teu coração. Será a sua oferta, a sua gratidão que você estará ofertando ao nosso Deus. Amém? E no final, quem é abençoado somos nós. Amém? Tema da mensagem de hoje: pastor ladrão. Pastor, que conversa é essa aí? Nós vamos falar hoje sobre pastores ladrões. Pastor, você vai falar contra a sua categoria? Nós vamos aprender. Você vai se surpreender com aquilo que eu vou estar trazendo a você. E também vai saber a minha opinião. Amém? Antes disso, não se esqueça. Se inscreva no canal quando compartilhar o vídeo. Peça para que as pessoas se inscrevam, ativem o sininho de notificações para receber as novas mensagens e também dê o seu like. É muito importante dar o like para o crescimento do canal, tá bom? Detalhe, chegamos a 447 inscritos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero também estar aqui abrindo um parênteses. Ontem fizemos uma oração pela nossa irmã Andréia, que já acabou, que me mandou uma mensagem, na verdade, né? Dizendo que amanhã estará fazendo a cirurgia. E eu creio, como eu já vi outras vezes, se nosso Deus permitir, se Ele quiser, os médicos não vão achar caroço nenhum. Caso os médicos precisem fazer a cirurgia, que as mãos de Deus estejam sobre as mãos dos médicos. Amém? Que Deus abençoe a nossa irmã. Vamos então para a palavra do Senhor Jesus. Tema da mensagem de hoje: pastor ladrão. Amados, preste atenção. Eu quero falar acerca desse tema porque eu sou um pastor. E Deus me chamou ao ministério agora por tempo integral. Durante muitos e muitos anos, eu tenho mais de 20 anos de evangelho, e só agora eu decidi estar no ministério por tempo integral. Mas durante muitos e muitos anos trabalhando, eu ouvi muitas e muitas piadinhas. Ouvi bastante. Teve uma certa feita que um amigo de trabalho, alguns, né? Eles jogavam a seguinte piada. Olhavam para mim e diziam: e aí? Como é que tá lá? Hã? Rapaz, eles falavam assim para mim assim, nossa, eu quero ser pastor. Eu olhava, dava risada. Eu nunca fui de bater boca, irmão. Você sabe por quê que eu nunca fui de bater boca? Porque eu sempre me lembrei de Cristo na cruz, como ovelha muda. Ovelha muda. Foi entregue aos matadores. Então, eu nunca fui de bater boca. Eu sempre dei uma risadinha, virava as costas, saía. Porque eu entendo que é o nosso Deus que conhece o nosso coração e sabe o nosso trabalho. E que também nos defende. É Ele que nos defende. Mas eu quero estar falando para vocês hoje
sobre o que é ser um pastor ladrão. O que a Bíblia fala sobre isso. Mas eu também quero falar para você sobre o verdadeiro pastor. E fazendo então esta comparação, nós vamos entender que durante muitos e muitos anos, pastores no sentido geral, estou falando de homens de Deus, homens de verdade, homens de Deus e homens de verdade, têm sofrido injustamente, porque quando se fala pastor, é incrível, quando se fala pastor, automaticamente vem na mente das pessoas a área financeira, vem na mente das pessoas dinheiro. Por que será, né, irmão? Eu acho que é por falta de conhecimento da intenção de um verdadeiro pastor. Um verdadeiro pastor, ele não está preocupado com dinheiro. Ele está preocupado com as almas. Eu também não vim aqui para me justificar, porque eu conheço o meu trabalho diante de Deus. E aqueles a quem eu tenho cuidado, eles sabem se o que eu digo aqui é da boca para fora ou não. Vamos então aprender algumas coisas? João capítulo de número 10, versículo de número 8 diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. O que Cristo está querendo dizer aqui é que uma hora ou outra a árvore será conhecida pelos seus frutos. Você já percebeu? Que nunca fica escondido, nunca fica por debaixo dos panos. Quando as pessoas têm más intenções, nunca ficam escondidos. Deus fará com que todos sejam conhecidos, a árvore seja conhecida pelos seus frutos. Também nós temos que tomar muito cuidado para não entrarmos no campo do julgamento, porque o inimigo arma ciladas. Fizeram isto com Cristo. A Bíblia diz que lutavam para tentar o incriminarem. Por isso que tudo tem que ser muito bem investigado, para que não sejamos injustos. Amém? Nós vamos lá então para o ensinamento. Ser pastor não é profissão, e sim um exercício vocacional da fé. Irmãos, é vocação. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, como eu já disse aos irmãos, pessoas dizendo, eu vou ser pastor. Não adianta querer fazer um curso, uma faculdade apenas, se a pessoa não foi chamada para o ministério. Então não adianta só estudar, fazer curso, fazer faculdade. Não, isso é muito importante. Mas em primeiro lugar, a pessoa tem que ser vocacionada, ter o dom para o ministério, dom pastoral. Primeiro motivo pelo qual nós tenhamos que começar a dar valor ao verdadeiro pastor. Já eu vou entrar aqui na diferença entre os falsos e os verdadeiros pastores. Eu quero estar primeiro falando sobre os verdadeiros pastores. Primeiramente, você já aprendeu que é um dom, é uma vocação, um chamado ministerial. E vem de Deus. Não é qualquer um que pode
ser pastor? Porque eu quero. Não é assim que funciona. Segundo, por que um pastor é chamado de ladrão? Nós já vamos chegar nesta parte. Mas antes eu queria te fazer uma outra pergunta. O pastor deve receber salário? Já que o tema tem a ver com a área de ganho. O tema tem a ver com a área de ganho. Sim ou não? Então, eu quero que você me responda. Pastor, ser pastor não é uma profissão? Não. Não é considerado uma profissão, mas não deixa de ser um trabalho espiritual, mas é um trabalho. E é muito árduo, é difícil, é complicado. Tem que ter amor para conseguir fazer. Eu estou falando fazer de verdade. Para ser um pastor de verdade, e não da boca para fora, a pessoa tem que amar de verdade alma, ser humano. Aí eu te faço a pergunta. Já que o tema tem a ver com ganho, o pastor deve receber um salário? O que você acha? Vamos ver o que está escrito? 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 17. Diz assim: os presbíteros, ou os pastores, que governem bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra. Eu vou até repetir, porque isso aqui está na Bíblia. Está na Bíblia. 1 Timóteo, primeira carta enviada a Timóteo pelo apóstolo Paulo, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 17. Os presbíteros, ou os pastores, um presbítero é um copastor, que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente aos que trabalham. Percebam que a Bíblia diz que é um trabalho. Ser pastor é um trabalho. Não pode ser considerado uma profissão como uma outra, secular. Mas é um trabalho espiritual, duro de ser feito. Estou falando para os verdadeiros pastores, tá? Mas é um trabalho, está aqui, ó. Principalmente aos que trabalham na palavra e na doutrina, os que se dedicam ao ensino. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha? Digno é o obreiro do seu salário. Aí aqui nos dá, através desta carta, Paulo ele fala a Timóteo, mas também a nós pastores, que nós não devemos aceitar. Versículo de número 19. Não aceites acusação contra os presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Por isso que eu digo, devemos tomar muito cuidado antes de julgarmos. Porque, de repente, calúnias podem ter sido levantadas. Então tem que ter 2 ou 3 testemunhas, está escrito aqui. Amados, preste atenção. Eu coloquei aqui alguns dos cuidados que nós pastores temos. Eu acabei de mostrar para você aqui que digno é o obreiro do seu salário. Está na Bíblia. Principalmente os que se dedicam na palavra e na doutrina. E aqui também eu deixei registrado alguns dos trabalhos. Preste atenção, nós pastores deixamos de viver para nós mesmos, para cuidar das pessoas. Eu não vim aqui, como eu já disse aos irmãos, para me justificar, não. Mas a minha vida
ela é um livro aberto. Primeiramente para com a minha família. Irmãos, como eu disse a vocês, eu agora que me dedico em tempo integral à obra de Deus. Durante muitos anos eu tive que trabalhar. E quando eu deixava de trabalhar, eu corria para a igreja. Os meus filhos e minha esposa lógico que já foi, mas os meus filhos não conhecem uma praia, por exemplo. Interessante que quem às vezes nos chama de ladrão quer ter carro novo, quer curtir com a sua família, eles querem ter do bom e do melhor, porque eles julgam que o trabalho que eles fazem é um trabalho digno, mas o do pastor não. Interessante, né? E o pastor está lá orando, buscando, clamando, deixando os seus próprios desejos, suas vontades, por amor a estas almas, que às vezes estão dentro da igreja criticando. Pastor tem que ser tudo. Para ser um homem de Deus tem que andar de chinelo, de bicicleta, as roupinhas surradinhas. Não, esse aí é um homem de Deus. Eu não quero aqui também, por isso que eu estou falando dos dois lados. Eu já vou falar dos absurdos. E por causa destes absurdos, é que todos pagam o preço. Eu já vou chegar nessa parte. Mas o que eu estou falando agora é do equilíbrio. Nós temos que olhar para aqueles que são verdadeiros no que se diz respeito aos pastores. E o interessante é que nós recebemos todas essas acusações e ainda amamos e ainda calamos a nossa boca, permanecemos ali fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Isso aqui não é uma reclamação, não. Isso aqui é para que a gente possa entender os dois lados. E já que gostamos tanto de julgar, então que pelo menos façamos como a Bíblia nos ensina: julgai segundo a reta justiça. Esse vídeo é simplesmente para isso. Não é uma reclamação, não. Eu e minha família somos felizes. Nós somos tão felizes. Interessante que eles abraçaram o meu ministério. Minha esposa, os meus filhos, eles abraçaram o meu ministério. Eles amam estar comigo. E eu não os obrigo. Pode vir aqui falar com eles. Pergunta se eu obrigo eles a alguma coisa. Eu não os obrigo. Porque quem faz alguma coisa para Deus tem que fazer por livre e espontânea vontade. Deixamos de viver para nós mesmos, para cuidar de pessoas com dores, com doenças, angústias, ansiedades, pessoas manifestas com demônios. Alguém quer fazer esse trabalho? Quer? Vamos trocar? Alguém quer trocar comigo? Eu não quero trocar com você, sabe por quê? Porque eu fui chamado para fazer isso. E eu amo o que eu faço. Amo de todo o meu coração cuidar de vidas. Mesmo sendo às vezes caluniado. Mesmo às vezes sendo mal entendido. Recebendo esse título às vezes de ladrão. Porque todos os pastores são ladrão. Eu não estou dizendo que são todas as pessoas que pensam assim, não. Estou falando
uma parte, às vezes, da igreja e muita gente do mundão aí pensam assim. Pensam por falta de conhecimento. Eu não vou julgá-los. Eu entendo porque eu também pensava assim. Eu também pensava assim. Pastor é tudo ladrão. E quantos testemunhos a gente escuta na igreja de pessoas que dizem: eu não vinha para a igreja porque eu achava que esse povo era tudo ladrão. Pastor, tudo ladrão. Pastores têm que se dedicar à oração, ao estudo, ao aconselhamento, à piedade, a admoestar os insubmissos. Tem gente que é difícil de lidar, não é? Fazer e treinar discípulos na sã doutrina. O problema é que o pastor não é valorizado por muitos. Não quero dizer todos, mas por muitos os pastores não são valorizados. Vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios? Já vou entrar agora no porquê que muitos pastores são chamados de ladrão. Já vou entrar nessa parte. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículos de número 13 e 14. Diz assim, 1 Coríntios 9, versículos de número 13 e 14, diz assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Isso aqui é uma pergunta. E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Versículo de número 14 de 1 Coríntios, capítulo de número 9, diz assim: assim ordenou também o Senhor, que os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então é bíblico. É bíblico que Deus reconhece o nosso trabalho e que ainda ordena um salário para nós. É aí que entra. E eu quero ler rapidamente porque eu tenho só 7 minutos. Aí agora é que entra. Diga assim comigo: Deus ordenou o salário. Aí é que entra os tranqueira. Tô aqui para julgar, não. Eu tô falando que por causa dessa turma, todos pagam preço. E isso também está na Bíblia. Olha, eu até coloquei um título aqui, ó. Por causa de uma parte podre, todos são considerados estragados. Por causa de uma parte. Ô irmão, nós não podemos julgar, generalizar, colocar todo mundo dentro do mesmo pacote por causa de uma turma, por causa de alguns que causam escândalo. Eu já ouvi falar de pastores que pediram R$500 para fazer uma oração. Me perdoe a expressão, mas que desgraça que é essa? Aonde já se viu isso? A Bíblia diz: de graça recebestes, de graça dai. De graça recebestes, de graça dai. Pastor, você acabou de falar que o pastor precisa de um salário. E é bíblico, está aqui. Mas quando se fala de salário, não é algo obrigatório que nós colocamos na parede. É o próprio Deus que faz as pessoas entenderem. Por isso que não é estipulado. Não é estipulado valores. Só sou pastor se eu ganhar tanto. Oh, irmão, não existe isso. Eu faço uma pergunta para o meu povo lá.
Alguém sabe se eu tenho salário? Eu não tenho salário. Eu vivo daquilo que o meu Deus coloca em minhas mãos. Um dia, diante da congregação, a administração da igreja estipula um salário para o pastor. Isso é normal. Mas quem ama o que faz, não faz por dinheiro. É isso que eu quero que você entenda. Pastor precisa comer, pastor precisa viver, se vestir, ter uma vida digna. Agora, cobrar R$500 por uma oração é por causa dessa raça que nós somos criticados. É por causa desse tipo de atitude que somos criticados. Quero ler rapidamente. E eu já vou orar. Ora por causa de quem que nós somos criticados. Ezequiel, capítulo de número 34, diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Quer dizer, o nosso cuidado tem que ser para com as ovelhas. Quem cuida de nós é o Senhor. A fraca não fortalecestes, e a doente vocês não estão curando, e a quebrada vocês não estão ligando, e a desgarrada vocês não estão tornando a trazer. A perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram por pasto de todas as feras do campo. Porquanto se espalharam, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure e quem as busque. É por causa dessa turma que só se preocupam com si mesmos, que se preocupam em juntar tesouros sobre a terra, que todos recebem o título de ladrão. Mas que esta palavra possa ter feito você entender que um verdadeiro pastor, sim, ele precisa sustentar a sua família, precisa ter uma vida digna. E um verdadeiro pastor não deve ser julgado por causa dos maus pastores. Que isso fique bem claro. Que Deus abençoe sua vida. E que você possa cuidar do teu pastor. Cuide dele. Assim como o meu povo tem cuidado do altar. Cuide do teu pastor. Eu quero agradecer a Deus pelo meu povo. Porque é Deus que os preparou. E pergunta se eu vou lá na porta de algum deles pedir alguma coisa. Eles amam a obra e cuidam da obra de Deus. Automaticamente estão dando o suficiente. Eu estou falando o suficiente. Porque um dia eu já falei para minha esposa: filha, se for para nós querermos enriquecer às custas do povo, se esse é o desejo do meu coração, que Deus feche as portas da igreja. Presta atenção. Nós estamos neste canal. Deus nos abençoará. Teremos uma vida digna. Mas quem me conhece sabe que eu nunca vou abusar. Nunca vou arrancar o couro de uma ovelha. Ela vai chegar machucada, triste, angustiada.
ela vai chegar sem nada. E se eu puder, eu tiro do que é meu para dar para ela. Aí tem gente que vê depois a pessoa abençoada, dizendo: pastor, tá aqui, eu quero te abençoar. Aí a gente é chamado de ladrão por causa disso. Peraí, a pessoa chegou arrebentada, falida, machucada, toda quebrada. Aí Deus foi cuidada, foi tratada, Deus a levantou, a prosperou. Aí quando ela diz: pastor, eu estou feliz, é a pessoa que diz, não somos nós que colocamos na cabeça dela. A pessoa com tanta alegria por ter sido cuidada, tratada, e por estar agora nas condições em que ela se encontra, ela está tão feliz que ela diz: pastor, está aqui, quero te abençoar, toma aqui um presente. Aí o pastor é chamado de ladrão. Mas vai ver o trabalho que aquela ovelhinha deu e as condições em que ela chegou na igreja. Ninguém vê isso, irmão. Ninguém vê a caminhada de um pastor. Volto novamente a dizer: eu vou ter o que Deus vai me dar. Eu nunca vou pedir nada para ninguém. Nunca. Nunca vou pedir individualmente nada para ninguém. Mas eu tenho certeza que o meu povo será muito abençoado em nome de Jesus. Deixa o pastor orar. Senhor meu Deus e meu Pai, por amor às ovelhas, eu declaro, ó Deus, que o Senhor me abençoe para que eu continue cuidando delas. E eu quero vê-las abençoadas, curadas, tratadas. Senhor, em nome de Jesus, pode chegar do jeito que for, tendo dinheiro ou não, eu vou cuidar de cada uma delas. E que se lhe bem apraz ao seu coração, ó Deus, faça delas pessoas muito bem-sucedidas, curadas. E eu quero declarar, ó Deus, que estas pessoas continuem, Senhor, com seu coração voltado para a obra. E através, ó Deus, da vida delas, a tua obra vai crescer, prosperar. Mas eu nunca, Senhor, nunca vou querer abusar da fé de nenhuma delas. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Hoje o pastor passou um pouquinho os minutos, mas eu tenho certeza que é um estudo que você está sendo abençoado em aprender. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.